Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina, como você sabe, é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 67º programa Sã Doutrina, o programa de número 67, e nós estamos estudando o grande tema da soteriologia. Antes de entrarmos no assunto de hoje, nós vamos dar sequência aos nossos estudos de soteriologia, nós vamos relembrar o que nós vimos até agora nos programas que nós estamos estudando especificamente esse tema. Então vamos aqui relembrar. Primeiramente, nós vimos que a soteriologia, ela é, obviamente, um tema fundamental, vital. Não existe vida cristã, não existe história da teologia, não existe teologia cristã sem o estudo desse assunto que é fundamental, que é o estudo sobre a salvação. O que é salvação? Como ocorre a salvação? Salvação do quê? Salvação para quem? Quem é o Salvador, enfim. Então nós vimos que soteriologia é um tema fundamental que provoca a nossa reflexão séria. Obviamente que existem momentos onde nós vamos ler e estudar livros que falam com profundidade, com abrangência sobre esse tema. E é possível que alguns olhem para essa atitude concluindo erradamente que essa é uma atitude somente, entre aspas, intelectual. Mas não, é uma atitude, sim, intelectual, e no melhor sentido da expressão intelectual. Deus nos criou como seres intelectuais também, como seres que possuem intelecto, e esse intelecto deve ser usado para a honra e para a glória de Deus. Mas essa intelectualidade, ela deve desembocar numa vida que expressa, que sinaliza a salvação. E refletir sobre soteriologia é refletir sobre esse tema que é fundamental, que nos leva a refletir sobre questões que são muito sérias. Na verdade, não existe nenhuma questão que seja mais séria do que essa para o homem, que é falar sobre a sua salvação. E esse assunto, ele lida com aquilo que é a grande necessidade do ser humano. Salvação, redenção. O homem, depois de Gênesis 3, como nós já vimos em vários programas, ele encontra-se num estado de morte espiritual. E se nada for feito em sua vida, e ele não consegue fazer nada em benefício de si, ele consegue fazer algo em malefício de si. O homem, depois do pecado, ele não consegue melhorar a sua situação, ele consegue piorar a sua situação. Então o homem, depois do pecado, ele está morto espiritualmente, condenado a ser o alvo da justa e santa ira de Deus. E Deus é que salva o ser humano. Deus não proporciona uma possibilidade de salvação. Deus salva, Deus resgata o ser humano. E até o final do nosso curso nós vamos buscar entender, a partir das Escrituras, como que isso se dá. E quando nós falamos de soteriologia, nós estamos falando desses temas. Não existe nenhum tema que seja mais importante do que esse, ok? Nós vimos também que existem formas diferentes de entendimento sobre esse tema. Vimos que existem pontos convergentes e pontos divergentes quando nós comparamos a tradição reformada com outras tradições, ok? Vimos que a salvação, embora exija fé e arrependimento do homem, não existe salvação sem fé e arrependimento. Ao mesmo tempo, nós vimos que, e vamos ver ainda com mais detalhes, que a fé que é exigida do homem, o arrependimento que é exigido do homem, são graças que Deus concede ao ser humano. É uma obra, tanto o arrependimento quanto a fé, são obras de Deus na vida do homem, ao mesmo tempo que são exigidos do homem e são atitudes que o homem deve apresentar. Quando o homem as apresenta, tanto o arrependimento quanto a fé, eles estão manifestando que foram alvos da obra graciosa de Deus em suas vidas. Nós estudamos o conceito também de paradoxo e vimos que existe uma necessidade do estudo, do conhecimento desse conceito de paradoxo para uma interpretação que honre as Escrituras no que se refere especificamente
aquilo que diz respeito à relação que existe entre a soberania divina e a responsabilidade humana no processo soteriológico, no processo de salvação. Vimos também as relações que existem entre soteriologia e várias outras áreas da teologia. Nós vimos a relação que existe entre soteriologia e antropologia, entre soteriologia e teontologia, entre soteriologia e cristologia, entre soteriologia e pneumatologia, e por fim vimos também de forma breve a relação existente entre soteriologia e escatologia. Vimos também, estudamos de forma breve, na verdade, né, a visão de 3 teólogos gigantes intelectuais e a compreensão que eles têm, de forma resumida, sobre a Ordo Salutis, né, sobre a ordem da salvação. Nós vimos que o John Murray, ele acredita que é possível sim extrair uma ordem da salvação definida a partir das Escrituras. Vimos, por outro lado, as ideias de Louis Berkhof, e ele não acredita que é possível extrair das Escrituras uma ordem definida, mas com muito cuidado é possível sim extrair uma ordem geral das Escrituras. E vimos por fim um outro teólogo, né? Primeiro o John Murray, depois o Louis Berkhof e por fim o J.C. Berkouwer, e ele não acredita que seja possível extrair das Escrituras uma ordem definida e nem com muito cuidado uma ordem geral, até porque ele não nutre simpatia por essa expressão, ordem da salvação. Ele afirma, né, entre outras coisas, que é possível que nós nos percamos buscando entender a ordem da salvação e esquecendo da maravilha da salvação. Ele prefere o termo caminho da salvação. E aí, com mais detalhes, se você quiser relembrar isso daí ou aprender pela primeira vez, volte no nosso programa que tratou sobre a ordem da salvação. E por fim, nós vimos no último programa que existem algumas dificuldades, né? Alguns buracos no meio do caminho, alguns montes que devem ser transpostos quando nós queremos estudar, entender, compreender e elaborar uma ordem da salvação. Vimos quais são essas dificuldades e também alguns princípios, né, que podem nos ajudar a compreender como transpor essas dificuldades quando nós nos dispomos a entender a ordem da salvação. Esse é um resumo, tá, bem rápido aqui sobre o que nós vimos até agora sobre soteriologia. No programa de hoje, nós continuaremos a falar sobre a ordem da salvação, buscando especificamente responder a seguinte questão. Já que existem dificuldades, nós devemos falar de uma ordem da salvação? É importante falar sobre a ordem da salvação? Tá? Então, nós vamos buscar responder essas perguntas. Vamos então ao nosso estudo. Uma primeira consideração. Antes de respondermos essa questão, se nós devemos ou não devemos falar de uma ordem da salvação, nós devemos responder uma outra pergunta. Preste atenção. A pergunta é a seguinte: que relação existe entre a regeneração e os demais aspectos da soteriologia? Que relação existe entre a regeneração e os demais aspectos da soteriologia? Para responder essa pergunta, obviamente, primeiramente nós devemos lembrar o que é regeneração. E de modo básico, regeneração é o trabalho do Espírito Santo, por meio do qual ele inicialmente nos leva a uma vida espiritual unida a Cristo. De uma forma mais simples, regeneração é a implantação de vida espiritual onde antes não existia vida espiritual, ok? Implantação de vida espiritual onde antes existia morte espiritual. E quando o Espírito Santo toca no coração de alguém que estava morto espiritualmente, unindo essa pessoa a Cristo, ele transforma o coração dessa pessoa de forma que aquela pessoa que estava antes morta espiritualmente agora se torna viva espiritualmente. Perceba que na regeneração não existe nenhum tipo de participação do homem. Zero, absolutamente nada. Biblicamente é assim, pela lógica é assim e na nossa experiência é assim. Ok? Então é óbvio que o homem não pode participar de nada porque ele está morto. A regeneração, ela é uma obra 100% de Deus.
E não é um processo, ela é pontual, ocorre num momento, que nós não temos consciência porque nós estávamos mortos, ok? E é só depois que alguém é regenerado, é tocado pelo Espírito Santo, é dado vida a essa pessoa, que ela responde a essa vida em arrependimento e fé, ok? Então, preste atenção, vamos voltar na nossa pergunta. Que relação existe entre regeneração e os demais aspectos da soteriologia? Regeneração e implantação de vida, onde não existia vida. Então aqui existe um ensino muito importante. Fica claro então que necessariamente a regeneração deve vir antes de todos os demais pontos ou aspectos do processo soteriológico. Deu para entender? Primeiro, na experiência humana, regeneração. Depois seguem-se os outros aspectos, como a fé, o arrependimento, a justificação, a santificação, a perseverança e todas as demais experiências que estão baseadas na regeneração. Se isso que nós estamos falando procede, e nós humildemente cremos que procede, biblicamente, lógica e filosoficamente, e na nossa experiência, é assim. Ninguém se arrepende verdadeiramente sem a ação do Espírito Santo. Ninguém tem fé, ninguém que está morto no pecado consegue crer em Deus sem a ação do Espírito Santo, ok? Então, prestemos atenção. Só nisso que nós estamos falando, nós podemos concluir. Considerando o que nós estamos falando, nós concluímos de forma bem simples que existe sim uma ordem da salvação, quando nós consideramos regeneração e os demais aspectos do processo soteriológico. Primeiro vem a regeneração, depois os demais aspectos, ok? Então só para a gente colocar o nosso primeiro tijolo aqui, né, na base aqui do nosso edifício teórico, na nossa aula aqui. Nesse sentido, considerando o que nós estamos falando, o que nós acabamos de falar, nós podemos afirmar que existe ordem no processo de salvação, pois, grave isso, a regeneração necessariamente precisa vir primeiro. É impossível alguém crer e depois ser regenerado. Alguém se arrepender e depois ser regenerado. Primeiro ela é regenerada, essa pessoa é regenerada, depois ela sinaliza que ela foi regenerada, sinaliza que foi implantada nela vida espiritual, com os sinais de vida espiritual, arrependimento e fé, e depois seguem-se os outros aspectos da salvação. Atenção aqui. Mesmo considerando a prioridade, ou seja, o aspecto de que vem primeiro a regeneração, ou a prioridade da regeneração sobre a fé, não podemos entender que essa seja uma relação cronológica ou temporal, ok? E aí a ilustração que nós queremos dar aqui para você é a ilustração do interruptor e da lâmpada. Cronologicamente, quando você chega numa sala escura e aperta a tomada, né, o interruptor, e acende a lâmpada, o processo acontece de forma simultânea. Se apertou, acendeu. E na verdade não é nem desse jeito que eu falei, apertou e acendeu. Na verdade, quando você aperta já vem a luz. É simultâneo, é ao mesmo tempo, ok? Então não existe uma relação cronológica entre o apertar e o acender, mas existe uma relação lógica. Nunca você vai, a não ser que aconteça um milagre, mas nunca você vai experienciar uma lâmpada ser acesa e depois você apertar a tomada. Isso não existe. É sempre você aperta a tomada e a lâmpada imediatamente acende. Cronologicamente ocorre ao mesmo tempo, tá? E aqui nós não estamos discutindo, né, os microsegundos, não vamos entrar nessa... Isso aqui é uma ilustração, ok? Então, ocorre simultaneamente. Apertou, acendeu. Então nós não estamos aqui estabelecendo uma relação cronológica ou temporal. Até porque cronologicamente e temporalmente ocorre ao mesmo tempo. Apertou a tomada, acende imediatamente, simultaneamente, a lâmpada, ok? Mas existe uma relação lógica. Logicamente, sempre
A luz vai se acender quando você aperta a tomada. Nunca a luz acende e depois você vai apertar a tomada. Então, a partir dessa ilustração, e levando para o nosso assunto aqui, nunca vai acontecer, preste atenção, nunca vai acontecer de você ter, como nós dissemos há alguns segundos atrás, você ter fé e depois ser regenerado. Não. Você é regenerado e tem fé e se arrepende. E nós não estamos falando aqui de relação cronológica, mas é que logicamente, primeiro, biblicamente é assim e logicamente é assim. E na nossa experiência, embora nós não consigamos, né, ler a nossa experiência de forma correta, porque como nós dissemos e vamos repetir aqui, nós estávamos mortos, nós não tínhamos consciência. Um milagre foi feito em nossa vida. Antes a gente lia as Escrituras e não entendia, e se entendia, alguns aspectos desprezava. Agora o milagre aconteceu. As escamas caíram e agora nós olhamos para o mesmo texto que antes nós desprezávamos e agora trememos, tememos, nos arrependemos e cremos. Aquilo que a gente não cria, agora nós cremos. Então preste atenção. Nós podemos afirmar que na salvação, quando uma pessoa recebe vida espiritual, ela começa a crer imediatamente. E aí nós podemos afirmar que a regeneração, ela tem prioridade causal, ok? Prioridade causal sobre os outros aspectos da salvação, como a fé, o arrependimento, a santificação e os demais aspectos. Primeiro vem a regeneração, prioridade causal. E a regeneração, por ter essa prioridade causal, primeiro vem ela causa os demais aspectos. Não em discussões temporais ou cronológicas. Não fazendo considerações, né, que depois que você é regenerado, 2 segundos depois você vai crer, 5 minutos depois você vai crer. Não. A ideia é que recebeu vida espiritual, se arrepende e tem fé. Ok? Vamos então continuar aqui as nossas considerações. Para a gente refletir aqui, mais do que nós estamos refletindo. 2 perguntas. Como nós devemos pensar e entender os diversos aspectos da salvação? Será que sempre um aspecto ocorre depois do outro, de modo sucessivo? Primeiro ocorre uma coisa, depois ocorre outra coisa, depois ocorre outra coisa. Né? Primeiro você se arrepende, aí passa-se um tempo, você tem fé. Aí depois passa-se um tempo, você é santificado. Aí passa-se um tempo, você começa a perseverar, a perseverança dos santos. Será que é assim? Que os diversos aspectos da santificação, eles ocorrem em blocos que acontecem de forma sucessiva, um depois do outro? Ou é de um outro jeito? Não que nós tenhamos a pretensão de dissecar todos os aspectos, mas nós cremos sim que as Escrituras nos dão pistas claras para responder essa questão. Primeiro vamos pedir ajuda a um irmão na fé, mais experiente, que estudou mais do que nós, para que ele possa nos ajudar um pouco aqui. Obviamente, leia o que ele vai dizer aqui a partir das Escrituras, tá? Sejamos bereanos. Então, nós vamos pedir ajuda aqui para um irmão nosso do passado, o Herman Bavinck, que nos ajudou e continua nos ajudando aqui em várias aulas, né? Vai ser projetada aí para você a frase dele. Ele disse o seguinte, ele faz a seguinte afirmação sobre essa questão. Esses benefícios que estão envolvidos na nossa salvação podem ser distinguidos, mas não separados. Tal como a fé, a esperança e o amor, eles formam uma corda de reforço triplo que não pode ser quebrada. E aqui nós temos algo que nós vamos, né, continuar falando. Quando nós vamos entender os diversos processos, aspectos da salvação, são vários. Regeneração, fé, arrependimento, justificação, santificação, perseverança, até chegar na glorificação, que é o evento mais escatológico, né? E olha que nós nem falamos de alguns anteriores, né? Que tem a ver com, que estão relacionados à eleição, enfim. Mas são vários aspectos. Quando nós nos debruçamos para entender para a nossa vida espiritual esses aspectos, nós não devemos vê-los
como se eles pudessem ser separados. Eles estão todos unidos, inseparavelmente. Mas é possível fazer distinção, distingui-los aqui e acolá, ok? Estamos na nossa introdução ainda sobre esse assunto. Dando continuidade, então, ao nosso argumento, nós devemos abandonar a ideia de uma ordem de salvação em termos de uma ordem cronológica sobre o trabalho de Deus, que é um trabalho unitário. Nós enxergamos, né, de uma forma um pouco diferente, mas Deus, ele salva o ser humano. O Deus eterno, né, ele salva o ser humano que está no tempo. E aqui estamos nós tentando entender naquilo que é possível como se dá a aplicação da salvação no gênero humano. O trabalho de Deus é um trabalho unitário. Nós não podemos separar em partes. São muitos aspectos. Agora nós devemos ver a distinção que existe entre um aspecto e outro. O trabalho de Deus ele não pode ser separado, dividido em passos sucessivos, um sempre depois do outro. Daqui a pouco nós vamos buscar deixar isso mais claro, ok? Eu sei que daí o assunto ainda está um pouco obscuro, mas não desanime. Por outro lado, quando consideramos a aplicação da salvação que temos em Cristo, nós devemos saber que o Espírito Santo ele provoca várias experiências que, embora, como nós dissemos, e vamos repetir, essas experiências que são várias não podem ser separadas, elas precisam ser distinguidas umas das outras. E é exatamente sobre isso que nós vamos estudar, ou seja, nós iremos estudar a ação do Espírito Santo, aplicando a salvação na vida do homem, ação essa que provoca várias experiências que precisam ser distinguidas, mas que não podem ser separadas, mas vistas juntas. E aí tem uma frase, distintas sim, mas sempre juntas. Distintas sim, mas sempre juntas. Pensemos então, né, numa ordem da salvação ou num caminho da salvação, como sendo obviamente fruto da obra maravilhosa da graça de Deus, dentro da qual nós podemos distinguir diversos aspectos da mesma obra. A obra é uma só, mas é formada por vários aspectos, que não podem ser separados, mas que devem ser distinguidos, ok? Então, depois nós vamos ver com mais detalhes, mas aqui nós já podemos adiantar alguns detalhes também. Quando nós estivermos estudando com mais detalhes a Ordo Salutis, nós vamos perceber, na verdade eu creio que nós já estamos percebendo, que existem alguns aspectos onde só Deus trabalha. O homem não trabalha absolutamente nada. Por exemplo, nós já citamos a regeneração. Outros aspectos, Deus trabalha e o homem trabalha, nunca sozinho, sempre com a ajuda de Deus. Então você tem alguns aspectos só Deus trabalha, outros Deus trabalha junto com o homem, e o homem sempre sendo ajudado por Deus. Deus não ajuda o homem, obviamente, é sempre o homem que é ajudado por Deus. Outros aspectos são pontuais. Por exemplo, a regeneração ocorre uma vez só. Não existem duas regenerações. Agora, a santificação não é algo que ocorre pontualmente, é algo que ocorre processualmente, ok? Alguns eventos são pontuais, outros eventos são processuais. Um outro evento que é processual, a perseverança dos santos, é processual, ok? A fé não ocorre uma vez só. A fé ocorre todos os dias na vida do homem. O arrependimento não ocorre uma vez só, ocorre todos os dias na vida do homem. Deve fazer parte do estilo da vida do cristão, né? Do lado de cá da eternidade. Então perceba que essa única obra de Deus, ela possui diversos aspectos que são diferentes entre si. Alguns são pontuais, outros são processuais. Alguns só Deus trabalha, outro Deus trabalha junto com o homem sempre na dependência de Deus, ok? É disso que nós estamos falando. Vamos ver agora um outro ponto que nós vamos ser guiados por uma outra pergunta, tá? A pergunta é a seguinte: quais são as implicações, as consequências desse entendimento do processo de salvação para a nossa teologia? Será que tem algum tipo de implicação eu pensar o processo soteriológico da forma como nós estamos falando aqui? E obviamente nós não estamos inventando, tá? A tradição reformada ela vai normalmente nesse caminho. A tradição cristã ela vai nesse caminho, ok?
quais seriam as implicações de se entender o caminho da salvação, tá? O processo da salvação, a Ordo Salutis dessa forma, olhando para a obra de Deus como sendo uma obra só, formada por diversos aspectos que não podem ser separados, mas que devem ser distinguidos. Então nós vamos dar algumas possibilidades de resposta, algumas implicações desse entendimento para o nosso conhecimento e para a nossa vida no dia a dia, ok? Então, em primeiro lugar, ainda que a regeneração ocorra no início da vida cristã, como nós dissemos, os efeitos da regeneração, eles continuam, à medida que o crente vive uma vida regenerada. Então, olha só, estou entendendo como algo completo. A regeneração ocorre uma vez só, mas ela tem efeitos que vão durar a vida toda. A vida toda. Um outro aspecto aqui, uma outra implicação, falando agora de fé e arrependimento. Embora a fé e o arrependimento ocorram no início, existe um primeiro momento que você se arrependeu, existiu um primeiro momento que você teve fé. O arrependimento e a fé precisam ser continuamente exercidos ao longo de toda a caminhada cristã. Terceira implicação, embora a justificação ocorra tão logo alguém aceite a Cristo pela fé, justificados, pois, mediante a fé, ou seja, quando alguém é regenerado, ele sinaliza a regeneração, se arrependendo e tendo fé. Teve fé em Cristo, se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, seus pecados são colocados na conta de Cristo, a justiça de Cristo é colocada na sua conta, ele é declarado justo. Justificação leva a essas ideias. Está no centro da justificação essas ideias que nós acabamos de falar, ok? Depois nós vamos ver especificamente num capítulo em vários programas, tá? Mas embora a justificação ocorra tão logo alguém aceite a Cristo pela fé, isso é seguido por uma vida inteira se apropriando dos benefícios da justificação. A pessoa é justificada uma vez só, mas ela se apropria dos benefícios da justificação durante a sua vida toda, durante a caminhada cristã toda. Então perceba um elemento pontual e o elemento processual como consequência do elemento pontual, ok? E perceba que isso é prática, é para a nossa vida, ok? Uma outra implicação, a santificação continua através da vida do crente e não se completa senão depois da morte. A perseverança na fé é também uma atividade para a vida toda, ou seja, não existe nenhum irmão, nunca jamais existiu, não existe e nunca vai existir do lado de cada eternidade, ninguém que complete a santificação e a perseverança nessa vida. Não é possível atingir a santificação plena nesta vida. A santificação será finalizada, né? Será uma realidade experimentada na glória, nos novos céus e nova terra. E nos novos céus e nova terra nós não precisaremos perseverar, né, como nós perseveramos aqui, porque nós perseveramos para alcançar o reino do Senhor Jesus Cristo. Ele alcança esse reino por nós e ao mesmo tempo nós devemos perseverar na nossa fé. Vai durar a vida toda. Não tem ninguém que pode falar, ó, já terminei a perseverança, não preciso mais perseverar. Não existe isso. Então, se eu tenho um entendimento correto da santificação, correto da perseverança, isso vai impactar a minha vida. Se eu tenho um entendimento errado, vai impactar a minha vida também, negativamente. Vai criar um equívoco na minha vida, no meu pensamento e na minha prática, ok? Essa é uma outra implicação. Um outro ponto importante, esses aspectos, todos esses aspectos do processo de salvação, eles não são apenas simultâneos, mas também interativos. Eles vão ocorrendo meio que ao mesmo tempo e eles interagem uns com os outros, tá? Não todos ocorrem ao mesmo tempo, como nós já vimos, obviamente, mas eles têm um aspecto de simultaneidade, fé, arrependimento, santificação, a perseverança, estão acontecendo todo dia na vida do cristão, todos os dias. A regeneração aconteceu uma vez só, mas os seus efeitos continuam sendo experimentados todos os dias. A justificação é uma vez só, mas nós devemos todos os dias, com fé, buscarmos experimentar os benefícios, as implicações da justificação para a nossa vida. Então, esse é o aspecto da simultaneidade. Mas não é só eles não são só simultâneos. Eles são interativos, eles interagem entre eles.
Exemplo, a regeneração deve se revelar em fé e arrependimento, além de ser o início da santificação. Olha só, um influenciando o outro. Regeneração se revela em fé e arrependimento, e santificação, obviamente, tem a ver totalmente com fé e arrependimento. E a regeneração, que vai desembocar em fé e arrependimento, é o início da santificação. Quer um outro exemplo de interatividade desses elementos aqui? A fé é necessária ao longo da vida cristã, como nós já dissemos, como meio de apropriação das bênçãos da justificação. É pela fé que eu me aproprio da justificação alcançada por Cristo na cruz do Calvário. A justificação na cruz e, posteriormente, na ressurreição. E também é pela fé que nós temos acesso ao progresso na santificação e também nós temos acesso à força para que nós perseveremos na comunhão com Cristo. A graça de Deus em nossa vida opera a fé e pela fé eu me aproprio dos benefícios de Cristo que me ajudam na santificação e na perseverança cristã. Um terceiro exemplo dessa interatividade dos elementos que fazem parte do caminho da salvação. A regeneração, na verdade, já implica perseverança. Por quê? Porque a nova vida recebida no novo nascimento jamais pode ser perdida. Um crente que foi regenerado, quer dizer, claro, um crente é alguém que foi regenerado. Alguém que foi regenerado, embora possa esfriar, pecar, cair em graves pecados, se desviar, mas se perder finalmente, nunca. Biblicamente, nunca. A regeneração, eu repito, na verdade, ela já implica a perseverança. Alguém que foi regenerado, ele vai perseverar. Ele é chamado a perseverar e ele vai perseverar porque a nova vida recebida no novo nascimento, que é a regeneração, jamais pode ser perdida. Aquele que começou boa obra em vós, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E um último exemplo dessa interatividade, a santificação pressupõe justificação. E a justificação é a base da santificação. Um verdadeiro convertido irá perseverar na fé. Não sem dificuldades, não sem lutas, não sem alguns infelizes desvios, mas vai perseverar na fé. Inclusive, perseverança pressupõe dificuldade. Perseverança pressupõe erros. Por isso ele deve perseverar, ok? Dependente da graça de Deus e olhando para o Senhor Jesus Cristo com fé. Um outro ponto importante, a glorificação do crente, ela é um aspecto também do caminho da salvação, mas é um aspecto que está reservado para o futuro, especificamente mais para a área chamada de escatologia, que nós vamos estudar, Deus permitindo, mais no final, daqui a muito tempo ainda mais para frente, tá? Sendo assim, é necessário lembrar que o processo, isso aqui é muito sério, o processo da salvação não será completado nesta vida. Nesta vida, os crentes se encontram naquela famosa tensão entre o já e o ainda não. Exemplo, para a gente entender um pouquinho mais. Os crentes já estão em Cristo, mas ainda não são pessoas perfeitas. Os crentes já estão no caminho que conduz à glória, mas ainda não vivem total e completamente no alvo. Por fim, os crentes já são genuinamente novas pessoas, mas ainda não são pessoas total e plenamente novas, ok? Não é verdade que você vai conseguir perfeição nessa vida, não. A ausência de pecado, impecabilidade, é no estágio futuro da glorificação. Por fim, nós devemos lembrar que, primeiro, existem pontos de vista sobre como ocorre a salvação que estão infelizmente equivocados e que, por consequência, devem ser rejeitados. Você pode até discordar de um ou outro ponto periférico do que nós estamos falando, não daquilo que é central, porque é isso que as Escrituras nos ensinam.
Não é verdade que a salvação se dá por um mix, por uma reunião de esforço divino com esforço humano. Isso não é bíblico. Isso não é lógico. E não é isso que você experimenta na sua vida, se você realmente é salvo. A salvação, ela é uma obra da livre graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Não existe salvação sem fé e sem arrependimento. E é o homem que deve crer e se arrepender. Só que quando o homem crê e se arrepende, ele dá graças a Deus por isso. Então, fechando esse parênteses e voltando para o nosso ponto. Nós estamos num mundo, lembre-se disso, que prega falsos evangelhos. No meio do verdadeiro evangelho existem falsos evangelhos. E que ensinam visões equivocadas, que não levam à salvação. E nós devemos ter consciência disso. Por exemplo, existem grupos que entendem que Jesus pode ser recebido como Salvador, mas não como Senhor. Isso não é bíblico. Existem grupos que entendem que é possível atingir a santidade plena nesta vida. Isso não é verdade, isso está errado. Outros grupos entendem que depois do arrependimento e da fé em Cristo, para alguém ser um cristão ok, ele deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Senão, ele não é um cristão ok. Ele é um cristão de subclasse, de segunda categoria. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ok? Há grupos que ensinam que os cristãos podem ser divididos em alguns grupos, né? Os cristãos comuns e os cristãos santificados e batizados no Espírito Santo. Isso está errado. Isso não é verdade. O cristão ele deve buscar a plenitude do Espírito Santo. Ele deve buscar uma vida santa. Ele, embora não vá conseguir, mas ele deve buscar ser santo perfeitamente. Mas dizer que na igreja existem duas classes de pessoas. Os santos comuns, os comuns, né? Os santos de classe B, os crentes meia boca e os crentes que conseguiram, atingiram o chamado batismo do Espírito Santo. Isso não é verdade. O batismo verdadeiro já é com o Espírito Santo. E todos os crentes devem buscar a plenitude do Espírito Santo. Isso sim, todos os crentes devem buscar. Todos. Letrados, iletrados, oficiais, não oficiais, todos. Homens, mulheres, todos. Ricos e pobres, todos. Todos. Nós devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. E o batismo, ele já é com o Espírito Santo. E a igreja não é dividida entre crente de classe A e crente de classe B. E o interessante é que normalmente os crentes de classe A, eles olham com desprezo e com orgulho, que é pecado. Orgulho não é virtude, orgulho é pecado para os crentes de classe B. Então que ação do Espírito Santo é essa que provoca em mim desprezo por aqueles que eu considero como inferiores? Isso não está certo. Isso não é verdade. O que todos nós devemos buscar é a plenitude do Espírito Santo. E um dos sinais claros que uma pessoa está caminhando na busca da plenitude do Espírito Santo, humildade. Dos vários sinais, um dos primeiros é humildade. Ela sabe que ela não merece nada. Ela sabe que tudo que ela tem é pela graça de Deus. E quando ela vê algum irmão mais imaturo, isso existe, existem irmãos mais maduros e mais imaturos. Ela ora por ele, ela fala a verdade em amor, ela chora com ele, ela busca ajudar essa pessoa, ela não vai se sentir superior. Ok? Nós vamos falar com mais detalhes mais à frente sobre esses temas. Considerações finais e aplicações, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Primeira consideração, o entendimento bíblico sobre como ocorre a salvação e como ela é aplicada a nós é de suprema importância para a nossa vida intelectual e para a nossa vida prática. Por quê? Porque esse estudo corretamente feito, corretamente ministrado,
nos afasta das noções erradas e abre os nossos olhos para a verdade sobre quem nós somos, sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez por nós e como nós devemos viver a nossa vida para a glória dEle. Além disso, esse ensino nos capacita a ensinar outros irmãos sobre essas verdades libertadoras. Segunda consideração, será que você, será que nós estamos dispostos a rever, a reconsiderar as nossas ideias à luz das Escrituras? Será que eu estou disposto a rever as minhas ideias à luz das Escrituras? Que Deus molde em nós corações abertos ao ensino e nos transforme a cada dia. Que cada dia nós possamos aprender mais sobre Deus, sobre nós e como nós podemos e devemos viver para a glória de Deus. Terceira consideração, lembre-se que a ação de Deus na regeneração do homem, que estava morto nos seus pecados, ela precisa necessariamente vir antes de qualquer ação humana. Até porque é impossível que o homem tenha qualquer ação que altere a sua condição de morto espiritual. É impossível, completamente impossível, biblicamente, logicamente e na nossa experiência. Disso nós podemos concluir que existe sim uma ordem na salvação. É aquilo que nós falamos e vamos repetir aqui agora. A regeneração precisa vir antes. Depois vem a fé. Depois que eu falo de forma lógica, né? Não cronológica. Depois vem a fé. Depois vem o arrependimento, a justificação, santificação, a perseverança na fé em Cristo. Uma outra, penúltima consideração, no processo de salvação, há momentos que somente Deus trabalha e há outros momentos em que Deus trabalha e o homem trabalha. Sempre lembrando que o homem sempre trabalha na dependência da ajuda de Deus. E por fim, o correto entendimento desse tema da ordem da salvação tem implicações no nosso entendimento da salvação e na nossa vida cristã no dia a dia. Que nós possamos perceber isso ao longo dos nossos estudos. Assim nós terminamos o estudo de hoje. Compartilhe esse estudo com outras pessoas. Nós estamos aqui num curso de teologia. Esse é o programa de número 67. Tem muita coisa para a gente estudar junto. E Deus permitindo, nós vamos estudar ainda muito tempo juntos, ok? Próximo programa, nós iremos estudar sobre algumas visões erradas sobre a salvação, ok? E como seria a resposta correta a partir das Escrituras em relação a essas visões erradas. Bons estudos, que Deus muito abençoe.